segunda lei de Newton, ela é aquela de uma fórmula famosa, né, que é F igual a ma, mas eu tenho coisas para falar sobre essa fórmula, porque essa fórmula ela não é bem assim, né? Fala que a força, em alguns livros e alguns professores, alguns vídeos, fala que força é igual a massa vezes aceleração. Isso não é verdade, tá, gente? É a força resultante que é igual a massa vezes aceleração. Isso pode te confundir na hora dos exercícios, porque força resultante faz parecer que é uma força só, e aí, se no problema tiver um F, você vai fazer F igual a M vezes A, e não é isso. Força resultante, na verdade, é uma soma de várias forças que estão agindo no corpo. É uma somatória. Esse símbolo aqui, matemático, sempre que vocês verem, ele é um símbolo de somatório. Significa que você está somando, tá? Então, isso aqui junto com F significa que eu estou somando várias forças. Então, a força resultante nada mais é que a soma das forças que estão agindo no corpo, tá? E mais outras que tiverem, né? Coloquei 3, mas é só para o exemplo. Então, vou pôr 3 pontinhos aqui só para deixar claro que pode ser várias forças. Então, por exemplo, tem uma caixa em cima de uma mesa e aí tem alguém puxando essa caixa com uma corda. Então, tem essa força aqui. Só que a caixa com a mesa tem uma força de atrito. Mas, além disso, tem também o peso dessa caixa. Mas a mesa ela não está deixando a caixa afundar, então tem a força normal. Então, todas essas forças estão agindo nesse corpo. E aí, a força resultante vai ser a soma de todas essas forças, é a massa vezes a aceleração. A aceleração e a força elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a gente tem que analisar isso aqui e também separar as direções das forças que a gente está analisando. Então, aqui nesse exemplo da caixa, o que acontece? A gente tem na horizontal essas duas forças agindo, essa força 1 e a força de atrito. E na vertical, a gente tem a normal e o peso. Então, o que acontece? Quando a gente for analisar, a gente vai analisar separadamente na horizontal. Minha letra está pior do que o normal, por causa do dedo quebrado. E da mesa digitalizadora. Então, na horizontal tem a força 1. E se o movimento estiver indo para a direita, a aceleração está para a direita, então vai ser a força 1 menos a força de atrito. Então, quer dizer que essa força superou a força de atrito. Isso vai ser igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração que está aqui na horizontal. E aí, na vertical, a gente vai ter só as forças, vai analisar só as forças que estão agindo na vertical. Então, lembrar sempre que a força resultante e a aceleração vão ter a mesma direção, então a gente analisa separado para cada direção do problema, né, das coisas que estão agindo naquele corpo. Então, aqui na vertical, a gente tem a normal e o peso. Como essa caixa ela não está afundando na mesa, nem ela está flutuando, não está subindo, nem está descendo, significa que ela está parada na vertical. Ela está se movendo só na horizontal. Se ela está parada na vertical, significa que a velocidade dela está constante, então ela não está acelerando. Então, a aceleração dela é 0. Então, quer dizer que o quê? A somatória das forças, né? Por exemplo, a força peso menos a força normal, está dando 0. Por quê? Porque a aceleração é 0. Então, o módulo da força peso, né, o valor da força peso, é igual à força normal, o módulo, tá? O valor numérico. Se for 50 newtons, o peso, então a normal também é 50 newtons, né? Por quê? Porque essa caixa ela não afundou na mesa. Se tivesse afundado, o peso teria superado a normal, tá? Quer dizer que as moléculas da mesa elas conseguiram agir de tal forma que equilibrasse com aquele peso que está afundando ali, né? Então, uma coisa importante para a gente conseguir resolver os problemas de física da parte que envolve leis de Newton é conseguir fazer o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é você escolher
um dos corpos ali que você quer analisar no problema, e aí você colocar todas as forças que estão agindo nesse corpo. Então, no diagrama de corpo livre, a gente acaba, às vezes, diminuindo o corpo e transformando num pontinho, numa partícula, como está aqui, para poder representar melhor os vetores, né, das forças, ali só para você entender as direções das forças que estão agindo no corpo. Então aqui, em vez de colocar a caixa, eu podia ter colocado um pontinho e só indicado as forças, né? Então, por exemplo, aqui. Poderia ter feito isso. Finge que tá reto, tá? Porque fica melhor para visualizar. Vocês conseguem perceber isso? Mas se você conseguir fazer o desenho normalmente, né, do diagrama com o corpo do tamanho que ele tá, ok. Mas é que transformar numa partícula fica mais fácil. Então aqui tem o exemplo desse menino aqui, e aqui tem as forças que estão agindo nele. Então esse Fzinho é a força de atrito da roda com o chão, esse W é weight, que é o peso, esse N é a normal, e a força F que o adulto, né, a mulher está fazendo nele para empurrar. Aí aqui também tem as duas caixas e tem as forças que estão agindo, né, peso normal, a força externa, a força que B faz em a força que A faz em B. Então essa força que é feita em A tem essa força que A faz em B, que é nesse sentido, né, nessa mesma direção, esse sentido que essa outra força está fazendo. E tem essa reação do corpo B no corpo A, que é a força que B faz em A. Então tem tudo isso aqui na representação do diagrama de corpo livre, para daí poder fazer os cálculos, caso pergunte qual é a aceleração, qual é a massa do corpo, qual é a força resultante. Lembrando que a força resultante, na verdade, é a soma de várias forças, né? Ela é só o resultado de todas as forças que estão agindo no corpo.